Olá, queridos professores, professoras do Ministério de Santo André, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula que temos aí gravado como subsídio, domingo a domingo. A nossa preciosa revista desse trimestre, a gente está falando sobre mordomia cristã, princípios esquecidos do serviço ao Senhor. Lição após lição, uma mais importante que a outra. Nós estamos hoje na lição número 12, a mordomia do tempo. Então nós vamos falar um pouquinho sobre como administrar o nosso tempo, pensando no Senhor, pensando no reino de Deus e assim por diante. O meu nome é Bruno Castro, eu congrego no Jardim do Estádio. Estou hoje com a irmã Nilda também, que fará uma saudação aos irmãos. Irmã Nilda. A paz do Senhor para todos, é um prazer estar aqui mais uma vez. Como eu já disse, meu nome é Nilda, sou ali do São Jorge 1 e estamos aqui mais uma vez nesse comentário sobre a nossa lição, com muito prazer, né, de estar aqui, é um privilégio. Amém. Então aprove a Deus estarmos aqui por obra de Cristo e vamos... Nossa oração é comentar aí alguns trechos que esperamos que sirvam aí para os diversos professores. Logo na introdução, nós temos uma introdução muito importante, né, porque fala do avanço das tecnologias e eu acredito que se os professores ambientarem cada sala de aula ali falando a respeito da nossa época, é um assunto chave, porque nós vamos falar sobre mordomia do tempo em 2025. É diferente de falar sobre mordomia do tempo, por exemplo, há 20 anos atrás, ou há 50, ou há 100 anos atrás e assim por diante. Então o assunto-chave é o avanço das tecnologias, né? O que a gente vive hoje que, de repente, a igreja não vivia há 20, há 30 anos atrás, né? Então eu acredito que ambientar a sala de aula e puxar para esse contexto do celular, do e-mail, dos aplicativos, enfim, porque tudo isso tem um propósito específico, diz a lição, né? Tudo isso então tem um propósito muito específico, que é de otimizar o tempo. Isso está na nossa introdução também. Então, a tecnologia, a priori, ela deve ser a serva do nosso tempo, ela deve nos ajudar a otimizar o nosso tempo. Mas é engraçado que nem sempre acontece assim. Então, se a gente já começar ambientando a nossa sala de aula, de repente abrindo ali para alguma provocação, a gente vai ver que às vezes acontece justamente o contrário. No afã de querer otimizar tempo e liberar a agenda, a gente acaba preenchendo mais ainda a agenda, a gente acaba preenchendo mais ainda ali os horários ou os tempos que nos sobram, a ponto da gente se perguntar, né, irmã Nilda? Puxa vida, mas com tanta tecnologia, como que uma pessoa de 50 anos atrás diz que tinha mais tempo do que a gente tem hoje? Eu acho que é justamente por isso, a gente libera a agenda e preenche muita agenda também. A gente vai nesse descompasso aí da agenda livre, da agenda lotada. Eu quero agenda livre, mas para lotar mais ainda. Vira um paradoxo. Exatamente. Isso daí, né? E é interessante que, como você falou, que a diferença que era tanto tempo e como a Bíblia é atual nesse sentido de nos orientar, porque no Salmo 90, por exemplo, que está aqui para refletir, no texto-chave, fala, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Ou seja, nessa contagem de dia, nós, primeiro, nos daremos conta de quão poucos são os nossos dias. Sim. E teremos a sabedoria de vivê-los de forma correta, né? Pedindo a Deus essa sabedoria para nos dedicarmos e nos esforçar a não desperdiçar esse tempo. Porque como você estava falando, o escritor fala aqui desse avanço da tecnologia que tem como um dos objetivos otimizar o nosso tempo e, no entanto, essa mesma tecnologia tem tomado o nosso tempo, tornando nossa vida em verdadeiro desequilíbrio, né? Incrível. Por não termos a sabedoria de administrarmos o tempo que temos. Então, essa lição, ela de fato vem nos alertar e nos fazer lembrar que o tempo é de Deus. Sim. E ele nos foi dado para sermos dele bons mordomos. Amém. É verdade. Ainda na introdução, o irmão Luiz Carlos ele fala, né, desse desequilíbrio que existe na administração. E aí ele fala que, né, tem um porém aí, mas
a mordomia do tempo nos ensina. Ensina o quê? A aproveitar bem a vida que temos, vivendo para Deus, com, em primeiro lugar, temor, em segundo lugar, com sabedoria, em terceiro lugar, com paciência. Aí ele cita Eclesiastes 9:8, né? Em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Então eu creio que se os professores também pegarem esses 3 ganchos aí, né? Como viver para Deus, como dedicar o nosso tempo para Deus, com temor, com sabedoria e com paciência, eu acho que seria muito importante também. E ainda na introdução, mas não por último, ele fala que o tempo é uma dádiva de Deus. Então é um presente que Deus concede. E é engraçado que quando Moisés, no Salmo 90, o Salmo 90 é o salmo mais antigo, é uma oração na verdade, né? Ele pede para Deus, tem as petições ali mais para o final do salmo, ele pede, é um pedido, ensina-nos a orar, a contar os nossos dias. Então eu acho interessante a gente reconhecer que tanto o tempo é uma dádiva de Deus, quanto o saber contar os dias. Porque o Senhor do tempo, que é Deus, ele nos concede o tempo, ou seja, é o presente, mas a gente tem que saber lidar com o tempo também. A gente tem que conhecer o tempo e ter sabedoria para lidar com ele. Então, de igual modo, é uma dádiva também saber contar os nossos dias, para que não sejamos insensatos, enfim. Ainda na introdução ele diz que nós somos advertidos e conscientizados. Acho que são mais 2 ganchos aí que os professores podem pensar aí. E advertir, né, a sala de aula e conscientizar a sala de aula em relação ao nosso tempo. O Charles Spurgeon, ele diz que o Salmo 90, o Moisés ele canta a fragilidade do homem e a brevidade da vida e contrastando, né, fazendo um contraste com a eternidade de Deus. Então eu acho isso muito interessante, isso permeia o Salmo todo. E nós somos chamados, diz o Spurgeon, né, a contemplar o Deus eterno, na brevidade da nossa vida, né, na limitação do nosso tempo. Nós temos para quem olhar, nós temos a quem contemplar, que é o Senhor. E essa unidade da brevidade da nossa vida e da eternidade de Deus, ele diz o Spurgeon, né, ela é preservada em todo o Salmo 90, um salmo muito rico que o irmão lembrou de nos colocar aí na revistinha, né? E eu creio que assim, o que é contar os dias? Tá no nosso texto-chave. É mais do que mera matemática. É simplesmente controlar ali o calendário, saber controlar as horas, marcar um tempo. Mas eu acho que tem muito a ver com um discernimento espiritual relacionado com a nossa vida, relacionado com o mundo ao nosso redor, relacionado com a nossa vida de vigilância, se eu peco, se eu não peco, se eu estou servindo a Deus ou não. Então, o que é contar os dias? É simplesmente fazer matemática? É mais do que isso. É ter um discernimento espiritual sobre tudo que a gente está vivendo, né? O jeito que a gente vive e convive com as pessoas nesse mundo. Então, é admitir também o que a irmã falou, né? Que nós somos efêmeros, passageiros. É lembrar da nossa transitoriedade neste mundo, enquanto a gente dedica a nossa vida ao Senhor. E essa é a melhor forma de lembrar da nossa brevidade na Terra, né? É dedicando cada hora, cada minuto possível na presença de Deus. Não é isso, irmã Nilda? É isso aí. Então, na verdade, o contar os dias não é entender tudo, porque aquele que nos ensina a contar os dias é o Deus soberano, é o Deus insondável, que tem propósitos e caminhos que a gente não compreende. Então a gente já viveu muita coisa, está vivendo muita coisa e vai viver muita coisa que a gente não compreende. Mas o mais importante é confiar naquele que nos guia, aquele que nos faz contar os nossos dias. Então nós somos ovelhas do bom pastor, o Senhor Jesus, que é o nosso bom pastor. Ele nos guia, por mais que a gente não compreenda tudo do que a gente já viveu, do nosso passado ou do nosso presente, às vezes a gente se angustia com isso. A gente é afligido, né, de não entender o nosso tempo, a nossa realidade, tudo que nós temos vivido, mas não importa, né? O mais importante é saber que estamos sendo conduzidos pelo Senhor, o nosso bom pastor. E aí nós entramos no primeiro tópico, que o irmão Luiz Carlos ele vai falar a respeito do tempo Cronos e do tempo Kairos. O tempo Cronos é aquele que é marcado no relógio, né? E o tempo Kairos é o tempo de Deus. Então ele colocou isso de forma muito bem didática, de forma muito clara,
E eu acho importante cada professor, cada professora, depois ali de uma introdução, de uma contextualização, colocar essa diferença, né, desses dois tempos aí para a sala de aula. Ele diz que são dois tipos de tempo, né? O Cronos, que é o que a gente vive aqui, e o Cronos é aquele que é onde a gente vive a vida. É o tempo da saudade, por exemplo, é o tempo da tristeza, das lágrimas, das alegrias, dos afetos, das frustrações. É o tempo que a gente consegue medir, que a gente olha para o calendário atrás da porta ou para o calendário do relógio hoje em dia e a gente consegue marcar um encontro. E esse é o tempo da nossa vida. É o tempo que foi dividido pelo advento de Cristo, né? Que a história foi colocada como antes e depois de Cristo. Então nós estamos em 2025, por exemplo. Esse daqui é o tempo Cronos. O irmão Luiz Carlos, ele citou Rubem Alves, né? Que dizia que o tempo pode ser medido com as batidas de um relógio ou ele pode ser medido com as batidas do coração. E o Rubem Alves, a gente poderia ter, sei lá, 1000 discordâncias teológicas com ele, mas ele tem uma pedagogia, uma poesia muito bonita. Eu li a biografia dele há uns 10 anos, um pouco depois que ele faleceu. E eu lembro que na biografia dele, que não foi escrita por ele, não é autobiografia, né? A pessoa que faz a biografia dele traz muitas entrevistas, trechos de livros que ele escreveu muita coisa. E uma vez perguntaram para o Rubem Alves, quantos anos você tem? Ele já bem, né, velhinho, ele sofreu muito com mal de Parkinson. Ele disse, eu sei dizer quantos anos eu não tenho. Eu não tenho 80 anos, porque esse eu já os vivi. Então, daqui em diante, eu não sei quantos anos eu tenho. Eu tenho os anos que me virão daqui por diante. Infelizmente, ele morreu justamente com os 80 anos, se eu não me engano. Ele usava também a metáfora do quebra-cabeça. Isso me marcou bastante também. Ele dizia que é uma tristeza ver quebra-cabeças montados e depois colocados, pendurados num quadro. Né? Ele dizia que a moldura era como se fosse ali a urna funerária do quebra-cabeça, porque nunca mais as peças seriam tiradas e montadas novamente. E ele relacionava isso com a nossa vida, com o nosso tempo aí. Ele dizia que a vida não tem ponteiros, a gente só ouve o tic-tac. Então, nesse Cronos aí, a gente, no fundo, né, irmão Nido, a gente consegue ouvir o tic-tac. Mas os ponteiros da nossa vida em si, a gente não sabe. A gente não sabe até quando que vai. E isso eu achava muito interessante. A gente tem ali uma facilidade de entender o Rubem Alves, né? Ele dizia que viver esse dia de cada vez é como colher um morango na beira do abismo, sabe? Então, é viver o hoje. Por mais que isso tenha riscos, né? Porque o morango na beira do abismo vai estar lindo, maravilhoso, aquele morango vermelho, mas se a gente tem que colher ele na beira do abismo, ele representa riscos também. E viver o nosso dia a dia, viver o nosso Cronos, ele é assim. A gente não tem certeza absoluta, no sentido de ter controle absoluto de tudo. A gente não domina o todo da nossa existência. E é justamente por isso que a gente deve orar como Moisés, né? Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Nessa primeira parte, a irmã quer comentar alguma coisa? O Kairos, você vai falar um pouquinho do Kairos? Já falou, né? Então, mas vamos entrar no Kairos de novo, se Vamos precisar. entrar. Porque fazendo uma conexão desse Cronos com esse Kairos, eu acho bem interessante a gente pensar em Eclesiastes capítulo 3, né? Sim. Eclesiastes capítulo 3, porque o primeiro versículo faz a pergunta, né? Fala assim, para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. E aí eu faço a pergunta, há tempo para fazer tudo? Né? E aí eu mesmo respondo, há tempo para fazer tudo o que for propósito de Deus para as nossas vidas. Né? Então cabe a nós termos essa sabedoria de sabermos qual é o propósito de Deus, qual esse tempo que eu tenho vivido, o que eu tenho para realizar nesse tempo. Então, eu acredito que pensar nisso seria o alinhamento do tempo Cronos ao tempo Kairos. Né? Porque Deus, o tempo Kairos é o tempo de Deus. Sim. Eu costumo dizer que o melhor lugar para se viver é no centro
da vontade de Deus. Sim. E isso se aplica ao tempo, né? Porque você pode estar desperdiçando o seu tempo ao não viver o propósito de Deus para a sua vida. É verdade. Né? E aí, em Eclesiastes 3 está lá, há tempo para tudo. Então, o que a gente pode dizer é que há tempo para fazer tudo o que Deus quer que façamos. Deus é o Senhor do tempo e tudo que Ele planejou para nós, nós podemos ter certeza, vai dar tempo de ser feito. Sim. Se nós vivermos de acordo com o que Ele nos direcionar. Por isso que eu penso o seguinte, antes de organizar uma agenda, antes de firmarmos compromissos, devemos organizar nossa relação com o tempo e com Deus. Aí a gente pode até lembrar do que Tiago, por exemplo, nos orientou. Tiago capítulo 4, é bem interessante. Tiago capítulo 4, dos versículos 13 a 15. Ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Isso é uma grande orientação bem importante e bem relevante. Porque se é propósito de Deus, eu colocarei na minha agenda e vai dar tempo de realizar. É verdade. Né? É verdade. Toda a nossa agenda, nesse sentido, deve ser consagrada ao Senhor também, né? Isso. Então, o jeito que a gente preenche a nossa agenda, o jeito que a gente pensa o nosso dia a dia, também deve ser consagrado ao Senhor. Não é só na hora de ir lá e de consumar o ato, de repente você está fazendo, sei lá, um ato de evangelização, ou durante alguma coisa que você está fazendo, tem a ver com o seu serviço, com o seu dia a dia, seja lá o que for. Não é só no ato de fazer, mas é no ato de preparar, de pensar antes também, né? Isso daí já deve permear e moldar, de certa forma, a nossa mentalidade. É um desafio, né? A gente ter essa organização, né? Mas quanto mais a gente tem aquele relacionamento com Deus, Ele vai nos orientando ao que é prioridade, ao que deve ser feito, ao que não deve ser feito. E aí a gente vai otimizar esse tempo e não ser escravo do tempo, né? Nesse sentido, se eu puder, peço licença aos irmãos, eu dou um conselho aí para os professores serem misericordiosos, porque a gente está falando para uma sala de aula, pode, sei lá, ter 10, pode ter 100 alunos, depende aí de sala de aula, de congregação para congregação, mas a gente, por que eu estou falando de ser misericordioso? Porque a gente ouve muito, a gente tem que quebrar aquele mito de que todo mundo tem as mesmas 24 horas, e isso não é verdade. Então, se a gente faz uma análise rápida, claro que no tic-tac do relógio 24 horas é igual porque está marcando no relógio, mas como ela é vivida e como ela é administrada, de repente tem muito mais dificuldade de uma pessoa para outra. Então, de uma irmã para outra irmã, tem mais dificuldade de viver as 12 horas. Por exemplo, se uma pessoa está com uma doença grave, se ela tem que fazer hemodiálise 3 vezes por semana, e demora isso, eu já vivi nesse contexto assim, sabe? E demora. Então, de cuidados especiais com idosos. Então, de repente, não é as mesmas 24 horas que uma outra pessoa que não está cuidando de ninguém teria. Ou, por exemplo, a gente fala muito também, pensa se a pessoa é mais jovem, ou é adolescente, ou é adulto, isso varia também. Eu me lembro que o Bruno, eu era recém-casado, eu só trabalhava e ia para casa, eu tinha uma 24 horas específica. Depois de um tempo, eu fazia faculdade, eu tinha filho pequeno e morava longe de onde eu trabalhava, eu já estava num outro contexto. Então, assim, as mesmas 24 horas que bate no relógio, mas que a gente vive diferente. Então, são desafios diferentes, né? Se a gente pensar, por exemplo, a diferença entre uma pessoa mais rica e uma pessoa mais pobre. Né? A pessoa mais pobre vai ter que ela mesma limpar a casa, cuidar ela mesma dos filhos, organizar a casa e assim por diante. Então, sobra-se menos tempo. Então, nesse sentido que eu falo, a gente tem que incentivar uma misericórdia nesse sentido, porque cada um tem um contexto, cada um tem uma realidade, cada um vive as suas 24 horas de acordo com o que pode. Né? E claro, mesmo assim, todos nós somos chamados
a consagrar cada hora e cada minuto aos pés do Senhor. Mas a gente tem que quebrar esse mito aí de que as 24 horas aí são iguais para todas as pessoas. Eu acho importante isso. É bem interessante você falar isso, porque nisso a gente vê também que Deus é o Senhor do tempo. E se Ele é Senhor de nossas vidas também, as circunstâncias que acontecem na nossa vida, muitas vezes é a direção dele mesmo. Sim. Né? Por mais que sejam difíceis, né? Recentemente eu estava conversando com um tio meu que está fazendo tratamento, fazendo radioterapia para o câncer, né? Sim. E ele estava falando que nesse tempo que ele está ali, era um ambiente muito triste, o ambiente foi modificado com a presença dele ali, que começou a conversar com as pessoas em tratamento, e agora ele é a pessoa, chegou a alegria. Olha só, é um tempo de dificuldade, mas nesse tempo ele está glorificando a Deus. Como? Contando bem esses dias, aproveitando aquele tempo. Verdade. Então, por menor que tenhamos o tempo, é nesse tempo que nós podemos glorificar a Deus, se formos um mordomo, né, fiel, um mordomo que esteja ligado ali com o propósito de Deus para nossas vidas. É verdade. E aí a gente entra no tempo Kairos, né, o tempo chamado Kairos, que acho que a maioria dos cristãos conhecem como o momento certo, ou o tempo oportuno, a ocasião oportuna, e que obviamente, o Kairos é determinado pela soberania insondável de Deus. E é justamente o Kairos que traz os propósitos para a gente, os propósitos sobrenaturais para a nossa vida natural, vamos dizer assim. É no Kairos que nós encontramos Deus. Então o Kairos é o tempo da eternidade, é o tempo que Deus age, lógico, na nossa história, na nossa vida, na nossa realidade, mas com a lógica da eternidade. Eu acho isso muito importante de dizer também. O irmão Luiz Carlos, ele coloca isso de uma maneira bastante bacana também, nesse tópico B. Ele fala que é preciso mudar o sentido interior das nossas atividades diárias, quando a gente pensa no Kairos, não é verdade? Uhum. E aí no finalzinho ele coloca assim, que ver um trabalho, uma meta cumprida, né, um trabalho finalizado é maravilhoso, mas viver o tempo oportuno é divino. Então ele faz esse contraste entre o divino e o maravilhoso. A gente às vezes está ok no nosso cronos, está dando tudo certo, está cumprindo metas, está cumprindo objetivos, está chegando no horário, e é maravilhoso, ele diz, mas viver o Kairos é divino, ou seja, é de fato transcendente, é sobrenatural, supera as expectativas, vamos dizer assim, né? É isso. Eu acho que o que a gente tem que deixar bem frisado é que o Kairos não é uma alteração no nosso relógio, mas na nossa mente e no nosso coração. Então, como eu sei que o Kairos de Deus invadiu, né, inundou a minha vida? Quando houve alteração não do meu relógio, mas quando houve alteração na minha mente e no meu coração. Ou seja, eu me coloco disponível para priorizar as coisas do Senhor, né, em relação a tudo. Pense no que você pensar, querido professor. Imagine o que você quiser imaginar. É possível dedicar tudo para Deus, né? Cada hora, cada minuto. Então, se a nossa prioridade e a prioridade da nossa agenda estiver a serviço de Deus e a serviço da missão de Deus, a gente tem a consciência de que estamos vivendo o Kairos, né? E viver o Kairos, eu acho que assim, como a gente vive o nosso Cronos? À medida que a gente coloca ele a serviço do Kairos. Então é o Kairos que deve definir o nosso Cronos e não ao contrário, né? Até porque o contrário não é possível, o Cronos não tem o poder de definir o Kairos de Deus. Então quando eu coloco o meu tempo, o meu Cronos a serviço do Kairos, dos propósitos eternos de Deus, eu sei que eu estou sendo um bom mordomo do meu tempo, eu sei que eu estou dedicando o meu tempo a Deus. Quando eu falo isso, eu gosto muito de pensar que todo serviço a Deus é um ato de rompimento com o Cronos também. Porque, meu Deus do céu, se você fala que está servindo a Deus, e dependendo do que você falar, e para a pessoa que você falar, de repente para uma pessoa que não é cristã, ela não vai compreender nada do que você está fazendo. Seja uma adoração na igreja, seja um ato de entrega de refeição num sábado à noite, ela não vai compreender. Então a gente está rompendo com a lógica do Cronos, quando a gente serve a Deus no Kairos de Deus.
Eu gosto de pensar isso. Todo ato de adoração, todo ato de serviço, quando nós nos envolvemos com a missão de Deus, nós estamos rompendo com a lógica do Cronos. Não é que nós estamos negando, não tem como negar, mas nós estamos numa outra dinâmica, numa outra esfera que é justamente a do Kairos. E não existe outro mundo para servir a Deus, é nesse mundo. Então, por isso que eu digo que não é uma negação do Cronos. O Cronos está aqui. Nós estamos costurados nessa realidade, ela é intrínseca a cada um de nós, né? E não tem como fugir disso, mas viver na lógica do Kairos é reconhecer que tá difícil servir a Deus com esse tempo que eu tenho, de repente para a maioria de nós, né? Ainda mais nos dias de hoje aí. Mas é nesse mundo, é nesse tempo, é nessa realidade que a gente serve a Deus, é nessa dificuldade que a gente tem, é nessa dor, é nessa tristeza, é nesse sofrimento, é nessa condição. E não tem como esperar outra condição. Não existe, né, biblicamente falando, não existe essa questão de eu vou esperar melhorar para servir melhor a Deus. Você citou um exemplo maravilhoso, seu tio, né? Então, na circunstância que ele está, que de repente muitos outros de nós poderíamos estar murmurando, questionando ou desanimados, ele dedicou o que ele pôde a Deus e foi uma referência ali aonde ele estava, né? Quer falar alguma coisa a respeito do Kairos? Mais? Não, agora não. Então vamos... entrando no segundo tópico aí da nossa revista, como aproveitar o nosso tempo, né? Então ele divide como dedicação, prioridades e foco. Eu achei isso muito bom, irmã Nilda, muito bom mesmo. Também. Então, dedicação parece que não tem muito o que ser falado, mas tem, né? Ele fala que é o honrar ao Senhor. Nós nascemos para a glória de Deus. Ele deixa isso muito claro no início desse tópico. Eu acho importante os professores ressaltarem isso. Ele faz ali umas 2 ou 3 perguntas, né? Isso tem acontecido? Meu Deus, se eu fui criado e se eu nasci para a glória de Deus, isso tem acontecido? Será que nós temos honrado a Deus com o nosso tempo? Olha o detalhe. Não é honrar com a adoração simplesmente, ou no louvor, ou honrar com palavras, mas é honrar com o tempo, né? Com a concretude daquilo que eu vivo. Ele ainda pergunta, o que mais toma o nosso tempo? Então o irmão faz algumas provocações, ele traz à tona também Daniel, né? Daniel 6,10 diz assim, que Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes ao dia se punha de joelhos e orava, e dava graças a Deus diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então Daniel, no exílio, ele faz o que fazia antes, ele continua fazendo o que fazia antes, que é pelo menos 3 vezes ao dia ele se dobrava de joelhos e orava ao Senhor, agradecia a Deus, enfim. Isso é maravilhoso, porque o irmão Luiz Carlos ele está falando da nossa intimidade com Deus, e ele diz que não tem atalhos milagrosos, né? Eu achei muito interessante essa expressão que ele usa. Meu Deus do céu, como que eu vou viver para Deus? Então, nesse sentido, não existe atalho para viver para Deus. Nós conhecemos esse caminho, esse único caminho, exclusivo caminho, maravilhoso caminho, chamado Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Deus, nosso Salvador, e é nele que nós vamos viver para Deus. O sobrenatural de Deus, a nossa intimidade com Deus, não existem atalhos de desejar uma vida linda para Deus, que se não for através do caminho da oração, né? Através do caminho da consagração, dos jejuns, inclusive, da leitura bíblica, do serviço a Deus e assim por diante. Então, o irmão Luiz Carlos ele diz a maneira como lidamos com o nosso tempo fala muito sobre as nossas prioridades também, né? Eu achei muito importante essa parte, você falou várias coisas aí que eu anotei aqui, e essa dedicação, as prioridades, o foco, e aqui ele vai fazendo várias perguntas, né? Várias provocações, e essas perguntas que devemos refletir e responder para nós mesmos, né? Eu lembrei do texto do capítulo 1 de Efésios, eu não vou ler porque é um trecho bastante grande, mas esse trecho de 1 a 12, ele nos deixa bem claro o propósito de Deus para o qual existimos. Sim. Em suma, nós fomos criados para a glória de Deus. Sim. Então, a forma como vivemos, como passamos o tempo que Deus nos deu, vai identificar se estamos glorificando a Ele ou não com o nosso tempo.
E aí vem a pergunta, o que temos feito, né? Em que temos nos dedicado? A dedicação, ela significa sacrifício, entrega. Aí ele fala aqui sobre Daniel, né? Daniel fez o quê? O tempo dele era totalmente dedicado a Deus, né? E aí o que nos garantirá uma vida com melhor aproveitamento é uma vida dedicada, organizada, priorizando os hábitos espirituais que você citou aí, né? Os hábitos espirituais, que é o que nos aproxima mais de Deus e, consequentemente, nos faz entender e viver conforme a vontade dele. Então, aí chega nas prioridades, né? Quais têm sido nossas prioridades? Sim. Em que temos nos dedicado? Recentemente eu assisti um podcast que falava sobre o tempo, né? E nele o irmão falava várias coisas ali importantes para se aplicar, né, na nossa vida para um melhor aproveitamento do tempo. E uma das coisas que ele falou é justamente aquilo que você tinha citado já, que todos temos 24 horas, né? No entanto, existe essa dificuldade, né, que você havia falado, mas dentro dessa dificuldade mesmo, dentro das nossas circunstâncias, dentro do tempo que nós temos, se temos menos ou mais tempo, o que vai nos deixar pessoas mais relevantes ou menos relevantes é como nós vamos utilizarmos aquele tempo disponível que a gente tem. Exato. Né? Porque naquele pouco tempo, eu tenho uma, eu tenho duas, né? Eu tenho 24 horas, mas eu tenho muito mais compromissos do que o outro. Mas dentro daquele meu compromisso, como eu estou utilizando, como eu estou priorizando o propósito de Deus para a minha vida. Sim. É isso que vai fazer toda a diferença. É verdade. Né? Então, o tempo que nós temos é o bem mais precioso. Sim. Que nós temos, né? E nisso nós temos também o exemplo de Jesus, a maneira como ele utilizou o tempo. Né? Quais eram as prioridades de Jesus? Ele teve pouco tempo aqui. E aí a nossa melhor forma de copiarmos a Jesus, de seguirmos a Jesus, é usar o nosso tempo, como diz aqui em Efésios, para glorificar a Deus. E como se glorifica a Deus? Servindo o nosso próximo, né? E é para isso, para ter esse entendimento, aí vai no que o irmão falou, precisa ter foco. Porque uma pessoa sem foco, ela facilmente vai se distrair. Porque nós vivemos um tempo de distrações, né? Aí a gente se distrai com coisas irrelevantes, ele fala sobre isso também, né? Sobre coisas supérfluas. E aí vivemos um tempo em que facilmente somos levados a viver exatamente o oposto do que diz lá em Efésios 5:16. Remindo o tempo. O que é remir o tempo? Significa aproveitar o tempo, cada momento de uma forma sábia, de uma forma intencional, né? E aí viver com um propósito, evitando desperdício, buscando a vontade de Deus em todas as áreas da vida. E aí, para isso, a gente vai precisar fazer o quê? Eliminar os ladrões, porque tem muita coisa querendo roubar o nosso tempo, roubar as nossas prioridades. Roubar aquilo que realmente é importante. Eu estava recentemente conversando com meu marido das pessoas que hoje em dia não tem muita paciência, por exemplo, de assistir um vídeo enorme, né, até mesmo uma pregação, mas às vezes elas caem num ledo engano. Como? Assistindo vídeos pequenos, né? Mas aí vai assistindo tantos vídeos, pequenos vídeos, que acabam ocupando maior tempo ainda. Mas eles foram criados para isso mesmo, né? Para acabar roubando o nosso tempo. Então, por isso que a gente tem que ter muita sabedoria, né? E isso eu falo assim, eu gostei dessa lição, muito dessa lição, porque a gente pode falar de uma maneira muito prática. Sim, né? Verdade. De uma coisa, de uma forma de colocar em prática mesmo aquilo, de analisar como que eu tenho gastado meu tempo,
Quanto tempo eu tenho passado, por exemplo, né, assistindo vídeos? Então, se a gente quer realmente glorificar a Deus de uma forma prática, temos que eliminar aquilo que está roubando nosso tempo, analisar o que nós estamos fazendo, termos atitudes concretas para mudança de atitude. É verdade. Né? A gente vive num tempo muito específico, né, de conexão, de estar conectado à internet, embora eu sei que isso não é a realidade de todas as pessoas, mas acho que para a maioria é. Então, o irmão ele fala que a gente desperdiça tempo com coisas rasas e supérfluas. E às vezes, paradoxalmente, a gente fica, sei lá, 10, 15 minutos, meia hora, a gente fala, poxa, eu tô cansado, eu vou descansar. Aí a gente fica meia hora vendo esses vídeos rápidos e curtos, né? E a gente levanta do sofá mais cansado ainda. Então é incrível, porque aquilo que era para relaxar, que é raso, que é supérfluo, não me relaxou do jeito que eu achei que iria me relaxar. Pelo contrário, às vezes eu saio depois de 20 minutos, meia hora, de repente mais estressado ainda, mais nervoso ainda do que de repente eu estava antes. E eu acho isso incrível. A irmã Nilda citou Efésios 5, né? Capítulo 5, eu tinha anotado aqui também, e eu encorajaria os professores a fazerem uma exegese relâmpago aí, dos versículos 15 a 17. Diz assim, né? Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E aí eu fui dar uma conferida, tentei aprofundar um pouquinho mais nesses 3 versículos, né? O teólogo Harold Hoehner, ele diz que esse vede, esse verbo, né, do ver, não é simplesmente aquele ver do olhar, mas ele traz a raiz de uma percepção espiritual. Então Paulo, ele traça um portanto e ele já puxa para essa questão da percepção espiritual. Eu dividiria esses 3 versículos em 4 ocasiões, assim, em 4 focos. Reconhecimento, reação, o como e, por fim, o motivo. Então, em primeiro lugar, acho que a gente tem que reconhecer que nós estamos diante dos dias maus, sabe? Esse é o contexto. E, meu Deus do céu, se eu estou num mundo de dias maus e eu não fizer nada diante disso, se eu simplesmente seguir o curso de um mundo mau e com dias maus, eu já vou estar automaticamente perdendo tempo. Eu já vou estar automaticamente com o tempo ali escorrendo entre os dedos da mão, como acontece com a água. Então, o que esse mal aqui ele traz, que é tudo que é contrário a Deus e tudo que se opõe a Deus. Então essa é uma característica muito forte dos nossos dias, dos nossos tempos, e que define ali o jeito que cada pessoa vive a sua vida quando não se preocupa para Deus. E aí, em seguida, nós temos a segunda ocasião, né, o segundo foco, que é a reação, porque ele expressa, né, ele emprega uma expressão aqui muito, muito boa, que é remir, salvar. Então, puxa vida, Paulo fala assim, não é simplesmente um aproveitar, é mais que isso, é o remir, é o salvar, é o redimir. E a palavra grega usada, que é o exógara zomenoi, é a mesma palavra utilizada para comprar ou adquirir objetos, ou para comprar a liberdade de um escravo, por exemplo. Então, essa palavra de salvar o tempo, de remir o tempo, é justamente direcionada nesse sentido. O tempo está perdido. E o que você faz com algo que está perdido? Você salva, você redime, né? Você tem essa atitude para com o seu tempo. Nós fomos redimidos por Deus. E claro que Deus já nos preserva para o dia do juízo final. E nós estamos cobertos com o sangue de Cristo. Nós somos pessoas redimidas. Mas uma outra coisa diferente é redimir, né, ou remir, salvar o nosso tempo, as nossas horas no dia a dia. Então, nesse sentido, eu creio que a mordomia do tempo é a redenção do tempo. Né? E em terceiro lugar é o como, ele diz, né, Paulo diz que é sendo sábios e não insensatos. E claro que a gente encontra diversos paralelos aí na Bíblia, filhos da luz e os filhos das trevas, 1 Tessalonicenses 5:5 e Efésios 5:8 também. O homem prudente e o homem imprudente, de Mateus capítulo 7, que é o final do Sermão do Monte, quando Jesus compara aqueles que ouvem simplesmente as suas palavras e aqueles que ouvem e praticam também. Enfim, tem diversos paralelos aí. O que é mais importante é
Como? O que é sábios? O que é sabedoria, né? Principalmente pensando na sabedoria de Deus, de 1 Coríntios capítulo 1. É a loucura do mundo, mas é a sabedoria de Deus. Então não é simplesmente conhecer o nosso tempo no sentido de medir as horas, controlar o calendário, controlar a agenda, definir os nossos próximos dias, porque isso é conhecimento. Agora, a sabedoria é saber o que fazer com o conhecimento. Então é ir um passo além. Então Paulo diz que a gente tem que andar com sabedoria. E por último, o motivo, né? Então os professores podem compartilhar rapidamente aí que é a vontade do Senhor. Esse é o principal motivo. Eu lembro, uma vez eu fui ouvir o pastor Russell Shedd pregando, e eu lembro até hoje, eu tenho anotado na contracapa de uma outra Bíblia que eu tenho, ele dizia que a nossa maior preocupação nesse mundo deve ser agradar a Deus. E a gente só consegue agradar a Deus se a gente souber qual é a vontade de Deus. É verdade. Então, meu Deus do céu, eu preciso conhecer a Bíblia, né, no sentido de a vontade geral de Deus, e eu estou ali na Bíblia, né? A Bíblia está dizendo o que eu devo fazer, como que eu devo andar, como que eu devo viver, como que eu devo administrar o meu tempo. E mais do que isso, eu devo conhecer a vontade do Senhor particular para a minha vida também. E aí cada cristão, cada irmão, cada irmã vive a vontade do Senhor para a sua vida de um modo distinto também, né? Não contrário à Bíblia, mas de modo distinto uns dos outros. Então eu preciso conhecer a vontade de Deus geral e a vontade de Deus particular para somente então aplicar ali a minha vida, o meu tempo para o Senhor. Então é muito importante, né? Foco, a prioridade e a dedicação. Eu creio que é um prato cheio aí para os professores estarem compartilhando aí como que a gente pode alinhar a nossa vida com Deus, como que a gente pode estabelecer a nossa amizade com Deus e a nossa inimizade com o mundo e não vice-versa, como o Tiago fala, né? Tiago 4:4. E eu acho isso muito interessante. O irmão Luiz Carlos, ele traz uma frase também do Reinhard Bonnke, que foi um grande pregador, era conhecido como Billy Graham da África, né? Ele era pentecostal, um evangelista nato. Ele diz: o evangelho é eterno, mas nós não temos a eternidade para fazer o que deve ser feito. Algumas outras traduções dessa frase, o evangelho é eterno, mas nós não temos a eternidade para pregá-lo. Então, o irmão Luiz Carlos, ele traz esse privilégio que a gente tem de viver para algo eterno, mas que estamos nesse tempo e nesse mundo, nessa limitação, e de tratar aquilo como o maior tesouro e pregar aquilo e testemunhar do Evangelho. Eu acho que é algo muito importante, muito necessário também para frisar aí juntamente com os alunos. E aí nós entramos, por último, no tópico 3, irmã Nilda, há tempo para todas as coisas. E aí o nosso comentarista ele divide em duas partes, né, que é o devocional e o liberte-se da ansiedade. O devocional é uma palavra muito falada hoje em dia, né, no meio cristão. Antigamente não era tanto falada, mas era já muito praticada. Era praticada. Talvez mais. Talvez até mais do que hoje, que é mais falado, é verdade. E o devocional ele diz, né, cuide de sua vida devocional. Eu gosto de pensar que é como você cuidar de um jardim. Tem que ter tempo para aquilo, você tem que dedicar tempo para aquilo, para plantar, para regar, para podar, para selecionar, para proteger, para cercar. E só com o tempo a gente tem a visualização da vida crescendo e da beleza da vida crescendo. É assim com qualquer plantinha, né? O meu menino mais velho, ele tem 7 anos e ele plantou há 3 meses um pé de feijão. E ele contou para mim hoje, os dias que eu não vou lembrar, faz 100 e poucos dias, que ele plantou um pé de feijão e agora está dando um fruto um pouquinho maior. E todo dia ele tem a preocupação de ver se está na janela, se a gente já regou ou não, para ele colocar um pouquinho de água. Meu Deus, eu estou falando de 100 dias e hoje ele foi contente para a escola, né, compartilhar com alguns amiguinhos. Voltou para casa dizendo quais os amiguinhos também têm pé de feijão em casa. E bem no dia que eu ia trazer essa aula, eu falei, ele lidando com o tempo, né, ele tendo essa percepção que demora para crescer o pezinho de feijão, que tem que cuidar, que tem que proteger, que tem que colocar no sol, tirar da chuva para não colocar lama ali na janela e assim por diante. Então, o devocional nosso deve ser assim também, né? Como um jardim, não como uma floresta, porque um jardim ele é cuidado, ele é intencional, ele tem um propósito de ser. E você falando isso daí é interessante porque ninguém que vai cuidar de um jardim
igual o seu menino cuidando dessa plantinha, não está sendo pesado para ele. É verdade. Né? O jardineiro, eu creio que ele faz com tanto carinho, com tanto gosto, né? Então, e o irmão coloca aqui um devocional não como um ritual, mas como um privilégio, né? Então, devemos sim determinar até um horário para isso, né? Porque como a gente tem uma vida muito assim, né? Corrida, devemos sim colocar um horário, pensar num horário, organizar um horário, mas aí não como eu vou fazer essa obrigação, tenho que fazer isso. Não como um privilégio. Que privilégio? Estava falando hoje na oração que eu estava com os irmãos hoje de manhã, e falando que o ano passado eu trabalhei à tarde, eu não tinha trabalhei de manhã, eu não tinha esse tempo para orar. Esse ano está mais difícil porque eu trabalho à tarde, mas eu estou tendo o privilégio de orar pela manhã com os irmãos. Sim. Olha que coisa interessante, né? Iniciar o dia diferente. Então, esse tempo que a gente dedica, que a gente deve sim ter esse policiamento, né? Não, essa consciência dessa necessidade, mas ao fazê-lo, fazer como um privilégio, exato, como algo que vai dar fruto, como você falou, como um jardim. Estou plantando e vai dar fruto esse tempo que eu estou investindo no meu devocional. Verdade. A gente tem que imaginar o contrário também, né? Uma pessoa que às vezes está na dificuldade, está no corre-corre do dia a dia, e às vezes sobra um tempinho aqui ou acolá, bem de manhãzinha, acordando mais cedo, ou na hora do almoço, por exemplo, ou indo dormir mais tarde. Mas eu fico imaginando que coisa linda, né? Você ainda pegar o pouco que você está tendo de tempo e dedicar ao Senhor num devocional. A gente está falando de devocional nesse momento, né? Que coisa linda, porque se me sobra muito tempo, né, a gente pensa meio, puxa, que mérito eu tenho? Me sobra todo dia, eu só durmo e eu não faço mais nada, né? Eu tô de férias, não estou trabalhando, eu não tenho mais compromisso com nada, sobra todo o tempo, né? Então, quer dizer, é muito bonito, né? Aqueles que têm o tempo mais escasso, mais corrido e tá naquele desafio, naquela luta do dia a dia e ainda assim não tratar isso como um fardo, mas como prazer. Exatamente. E Deus é prazer. Deus é alegria. Os caminhos de Deus, diz Provérbios, são delícias perpétuas. Então nós temos que estar diante de Deus sabendo que Ele é alegria, sabendo que Ele é prazer, sabendo que Ele nos realiza. Né? Seja na oração, no serviço, no louvor, na igreja, fora da igreja, enfim. E aí, por fim, nós seremos dessa forma, então, irmã Nilda, libertos da ansiedade. Ele cita o Salmo 34:1. Bendirei o Senhor em todo tempo, os meus lábios sempre o louvarão. E aí ele diz que a nossa ansiedade não pode mudar determinadas coisas da vida. Então não adianta, você pode pôr a carga de ansiedade de que você quiser na sua vida. A ansiedade não muda nada, nem no futuro, nem no passado, enfim. E às vezes a gente se aflige em vão com algumas coisas. Eu sei que é da nossa natureza, o medo, a ansiedade, né? A gente se aflige com isso. Mas eu acho que quando a gente se coloca cada vez mais e mais diante do Senhor, isso vai desaparecendo. A gente vai encontrando um equilíbrio, a gente vai não desperdiçando Deus e a ansiedade e essas aflições aí vão aos poucos desaparecendo. E por fim, nós chegamos na nossa preciosa conclusão, uma conclusão muito bonita, também muito bacana. Ele diz que o tempo é um grande tesouro, né? Como qualquer fortuna deve ser bem administrada. E o que a gente faz? Se você, querido professor, fosse nomeado, né, fosse ali contratado por um milionário, por um bilionário, para cuidar da fortuna dele, você teria duas opções, ou guardar ou investir essa fortuna. Né? Você não é chamado para gastar. Então, se você tivesse que guardar, isto é, você ia ter que preservar, conservar, proteger, esconder aquilo ali, manter intacto, garantir ali a liquidez para o acesso. E aí a gente tem que saber, inclusive, né, as doses de gasto, inclusive, por mais que a gente está guardando uma grande fortuna que não é nossa. Ou, de repente, né, dependendo do profissional, você é chamado a investir. Aí você tem que pensar, meu Deus, onde investir? Né, na bolsa de valores, em criptomoedas, em renda fixa, enfim, assim por diante. Vou diversificar os investimentos, tenho que acompanhar diariamente, fazer relatório, apresentar ali para o dono da fortuna ou para os donos daquela fortuna.
E para você, cristão, é assim, você administra o tempo, que é esse grande tesouro, que é essa grande fortuna. E o tempo não é seu, né? Nós temos uma grande fortuna que nós estamos administrando e ela se chama tempo, né? Nós medimos ela ali no relógio, na agenda, mas o tempo não é nosso. Deus é o Senhor do tempo, Deus é o dono do nosso tempo e da nossa vida e da nossa atenção, dos nossos sonhos, porque tudo isso está envolvido com o nosso tempo. Então, eu gosto de pensar também dessa forma, né? Em última análise, é uma questão de não nos apropriarmos daquilo que não é nosso. Porque se eu uso o meu tempo indevidamente, eu estou pecando, né? Não, a gente sempre devolve o troco a mais, não é verdade? Nós cristãos, a gente está no mercado, às vezes deu, ou não cobrou ali alguma coisa, você fala, tem que cobrar. Então o dinheiro que não é meu, o troco que não é meu, a gente devolve. Então de igual forma, né, pensando o tempo também. Meu Deus do céu, quando eu me converti, eu fui evangelizado, né, pelos meninos lá da rua, e eles diziam... Aí eu perguntei sobre o dízimo. Eu lembro que eu fui questionar sobre o dízimo de dinheiro, eu não era desse contexto, né? E eles diziam para mim, Bruno, você tem que dar o dízimo não só do dinheiro, mas o dízimo inclusive do seu tempo. E aí quando eu fui me convertendo, aquilo entrou na minha cabeça que eu dizia, não, eu tenho que ter 2 horas e 40 minutos por dia para tentar ler e orar. E aí eu pegava um tio meu, alguém para ler a Bíblia comigo, alguma coisa. Claro que eu não conseguia todo dia, principalmente no começo ali da fé cristã, né? Mas em última análise é isso daí, o tempo não é nosso. E eu não posso me apropriar indevidamente, eu não posso viver o meu tempo como se não fosse para Deus. Eu não sou o dono do meu tempo. Eu acho isso muito importante também para compartilhar, né, com os irmãos na igreja. O que eu tenho por último para falar, finalizando as minhas palavras, é para que nós oremos a respeito disso, Sim. né? Ore, fale com Deus a respeito do seu desejo de glorificá-lo com o seu tempo, com o tempo que Ele te deu. Sim. Né? E aí, com certeza, Deus vai nos dar sabedoria para nós, se nós estamos com esse desejo, Ele vai nos dar sabedoria para que nós tenhamos o tempo suficiente para realizarmos tudo aquilo que Ele colocar nas nossas mãos, tudo aquilo que Ele realmente quer que nós realizemos. E aí, com certeza, a gente vai ter tempo não só para trabalhar, porque a vida não é só trabalho, né? Mas a gente vai ter tempo também para usufruir, de lazer, de coisas que dar pausas, né? Que é necessário, tudo que for necessário, porque Ele nos criou com essas necessidades também, né? E aí a gente vai ter um equilíbrio, né? Não vai só querer lazer. Não, mas vamos investir em pessoas, investir o nosso tempo na família, né, que é tão importante e que muitas vezes a gente dedica tempo para coisas mais individuais, né? E aí a gente... o nosso tempo é o quê? Mais do virtual e menos do real, né? Então a gente vai ter a sabedoria de investir mais nas pessoas, mais no que é real, menos no que é virtual e direcionar o nosso tempo de acordo com a sabedoria que Deus nos dará, com certeza. Excelente, Manilda. É verdade. Para finalizar também, eu fiz 2 perguntas, né? E eu tento respondê-las, mas os professores podem usá-las aí para provocar ainda mais, né? Quando a gente faz perguntas, às vezes a gente ensina mais com pergunta do que com respostas, né? Dependendo da ocasião. Então a primeira pergunta é: como não fazer uma mordomia adequada do tempo? Eu coloquei algumas sugestões e vocês podem pedir mais sugestões aí para a sala de aula. Em primeiro lugar, não reconhecendo que Deus é o Senhor do nosso tempo. 2, fixando nossa atenção apenas em objetivos terrenos. 3, vivendo em pecado. 4, não vivendo uma vida de oração. 5, desinteressando-se pela palavra do Senhor. 6, esquecendo-se do equilíbrio em tudo. Igual você trouxe, a palavra é uma das palavras-chave aí também, né? Equilíbrio. Não dedicando as nossas horas e dias ao trabalho de Deus, negligenciando boas oportunidades, esquecendo-se dos benefícios do Senhor, ou seja, a ingratidão é uma excelente forma de fazer uma má administração do nosso tempo.
abandonando a família, a irmã trouxe à tona, o irmão também, Luiz Carlos, fala bastante, fala em algum trecho aqui sobre família, descuidando dos bons hábitos, enfim, não planejar, não organizar o dia a dia, e essa listinha aí dá para dobrar, dá para triplicar, dependendo aí do tempo de conversa, né? E a minha segunda e última pergunta é como melhorar a minha mordomia do tempo. Então eu acho que assim, se a gente pensar em tudo que eu falei agora, é só fazer ao contrário, mas se dedicando aí em 3 direções. Em primeiro lugar, a Deus. Então, sobre todas as coisas, a gente deve amar a Deus e dedicar a nossa vida ao Senhor. É Ele que nos dá o sentido supremo da nossa vida, da nossa existência. E diante dele, o tempo tem que ser inegociável. Se a gente quiser negociar alguma coisa com Deus, a gente já não está diante de Deus. A gente está diante de um ídolo, mas não diante de Deus. Então, se é de Deus, é inegociável. E na segunda direção, com a gente mesmo, sabe quando Paulo fala para Timóteo, tem cuidado de ti mesmo? Então, a gente tem que ter um tempo nosso, né, do descanso, o cuidado com a saúde, com a alimentação, com o lazer, com realizações. Enfim, a gente tem que ter o nosso também, né? Inclusive o ócio. Até o ócio, dependendo da ocasião, ele é muito bem-vindo. E em terceiro lugar, aí, a terceira direção, aí eu diria, é em relação ao próximo. Desde a minha família, né, o meu cônjuge, minha cônjuge, meus filhos, pais, enfim, até os irmãos na igreja, o pessoal com quem eu trabalho, o próximo é o próximo, aquele que a gente conhece aí na ordem, né, do dia a dia, na vida ordinária aí. E é a missão de Deus, né, é o testemunho do Evangelho e é a missão de Deus nesse mundo. Não é isso, irmão Nilda? É isso mesmo. E você quer acrescentar mais alguma coisa? Quer começar se despedindo e passar para mim? Eu quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade, né? E ler uma frase que eu escrevi aqui, ó. Invista em pessoas, ame pessoas, gaste tempo em que realmente é importante. Pessoas são importantes. Então, o tempo que Deus te deu, Deus nos fez sociais, né? Deus nos fez pessoas que se relacionam. Então, você tendo um tempo de relacionamento com Deus, Ele também te fará que você veja, invista esse tempo se relacionando com pessoas, glorificando o nome dEle nessa relação com pessoas. E que Deus possa abençoar cada professor, que você possa ser um bom mordomo do seu tempo e que Deus seja glorificado na sua vida. Amém. Eu também me despeço de cada um de vocês. Minha oração é para que os professores sejam capacitados por Deus diante de cada aluno, de cada aluna, de cada sala de aula, que vocês tenham sabedoria, que vocês tenham amor em cada palavra, em cada pensamento expressado. Meu coração, nosso coração é grato aqui hoje a toda a equipe do Caped, essa oportunidade tão preciosa de compartilhar algumas coisas que julgamos tão importantes, e nós desejamos que Deus abençoe cada um de vocês, tá? Uma excelente aula, fiquem com Deus, fiquem na paz do Senhor.